Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vindo aqui assistir mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Como é que você tá, Lara? Eu tô bem demais, feliz da vida estarmos aqui em mais um podcast e eu já te convido, segue a gente aí, já compartilha o nosso conteúdo, não deixa de escutar a gente lá no Spotify, que hoje também tá sensacional. Que isso, que energia, tô sentindo daqui essa vibração, muito bacana. Então hoje estamos com um convidado aqui super especial para a gente falar de agricultura familiar, né? Porque se engana quem pensa que o Brasil não é o país da agricultura familiar, porque ele é. E nós vamos mostrar para você nesse episódio. Então, puxa a vinheta, Lara. Bora! Então estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso querido Agro 2 Podcast, que você pode acompanhar aqui tanto através do YouTube, quanto do Spotify e outras plataformas de podcast também. Já pode seguir no Instagram lá, o nosso @portalagro2. Pode me seguir também, @porpedromaia. @larabrito.real. É isso aí. Então hoje a gente está aqui com o Ricardo Carneiro, que ele é lá da SEAPA, que é a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como é que você está, Ricardo? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Lara? Feliz tudo demais em cima, feliz. Você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Estamos aqui para representar o Estado e falar mais da agricultura familiar, que é gigante, assim como o Pedro falou, e muito desconhecida por todos. Exatamente, você tocou num assunto interessante, desconhecida por todos. Quando a gente fala de agricultura familiar, vem na nossa cabeça que é o quê? O pai, a mãe, os filhos ali plantando. Mas eu sei que existe um conceito técnico. Toda família que planta está enquadrada na agricultura familiar ou existem regras? Lara, coincidentemente, é a única agricultura que existe lei. Então, existe uma lei, um decreto federal, da qual, sim, toda a família, todo produtor que é agricultor e que, pelo menos, predominantemente, possui uma propriedade e grande parte do esforço dele, da renda dele, da família, do trabalho mesmo ali dos filhos, da própria mãe, e uma propriedade de até 4 módulos fiscais, que isso é um parâmetro que cada município existe um tamanho mínimo de módulo fiscal, é enquadrado da agricultura familiar. Então existe essa lei da qual os produtores se enquadram nela. Então existe realmente uma legislação que contempla quem realmente é agricultor familiar. Existe aqueles grandes produtores, né, de que os pais, os filhos produzem, mas eles infelizmente não se enquadram no quesito de agricultura familiar, justamente pelo tamanho da propriedade. Pelo tamanho, porque assim, eu acho que, se eu não me engano, é a Lei 11.286 de 2006. Se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, mas eu sei que é de 2006 e realmente ela caracteriza esse público, né? E lá na lei, Ricardo, fala assim, eu estava até dando uma lida, né? Para me poder não passar vergonha, né? Para saber conversar sobre o assunto. E lá fala que o sustento tem que vir único e exclusivamente da atividade executada dentro da atividade rural. Teve uma alteração recente, até o Ministério da Agricultura alterou o decreto, que ela tem que ser predominantemente rural. Não necessariamente exclusivamente rural. Então, assim, o pai pode trabalhar, o filho pode trabalhar, mas grande parte da renda, do sustento da família tem que advir da propriedade rural, da atividade rural. E a questão da mão de obra. A mão de obra também tem que ser, em sua maioria, da família. O gestor pode ser o pai ou a mãe, né? A gente vê uma grande aumento das mulheres sendo gestora dessas propriedades, que é algo que o próprio governo, tanto federal quanto estadual, tem motivado. E qual que é o benefício dessas famílias se enquadrarem nesse modelo? Tem algum benefício, algum diferencial? O benefício que a gente fala é mais na questão de política pública, né? Para a gente estar atingindo esse pessoal, essa agricultura familiar, os programas sociais e os programas de fomento da agropecuária para o pequeno produtor, eles devem enquadrar nessa questão de agricultura familiar. Existem programas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, de várias modalidades. Existe também o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, da qual garante
grande parte da compra da produção desses agricultores familiares, fazendo com que eles tenham pelo menos uma renda mínima. Perfeito. Ricardo, então assim, eu vou pedir para você explicar um pouco sobre esses programas aí, mas antes para a gente passar até uma visão geral aqui, né, um overview para o público que nos acompanha. Hoje, qual que é o tamanho da agricultura familiar no Brasil? Você sabe me dizer? Em questões de Brasil, eu não tenho conhecimento amplo, mas hoje no estado de Goiás representa cerca de 62% a 63% dos estabelecimentos rurais. Então é um... Muito Se grande. caracteriza praticamente é bem significativo. mais da metade. Eu acho que extrapolando isso para o Brasil, acho que não vai ficar muito diferente disso também, não. Não fica por questões de Nordeste, né? Que a gente tem grande fomento à atividade da agricultura familiar, regiões do Nordeste, região Norte, que é um pouco menos desenvolvida, como se diz, o agronegócio forte da soja e tudo mais. Não... A gente separa, né, agronegócio de soja e agricultura familiar, mas existem produtores da agricultura familiar trabalhando com soja. A exemplo disso, no Mato Grosso existem assentamentos, comunidades indígenas que estão enquadradas nessas regiões de soja e são produtores de soja. Perfeito. E o que é o PAA que você estava falando e o PENAI? PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa estabelecido pelo governo federal. Hoje ele já alterou o nome, está em votação no Senado. Ele vai passar a chamar PAB. O governo Bolsonaro emitiu uma medida provisória que agora chama PAB, Programa Alimenta Brasil. O que é isso? O governo garante, através de uma seleção pública, garante uma compra de R$ 6.500 para o agricultor familiar entregar diretamente o produto a quem realmente precisa, a quem está passando fome, a quem está em vulnerabilidade social e nutricional. Que legal. Porque a gente sabe que a qualidade do produto desses agricultores familiares, a gente percebe nas feiras, né, que grande parte é esse público que entregue numa entidade filantrópica ou num asilo que seja, ou até mesmo para os CRAS, né, os Centros Referenciais de Assistência Sociais dos municípios. Seriam 2 aportes, né? Exatamente, a gente está garantindo uma compra, injetando dinheiro diretamente na economia local e matando a fome de quem realmente precisa. O produtor entrega até R$ 6.500 de produtos para essas pessoas. Exatamente. De acordo com que ele tiver lá. No chamamento, a gente faz uma seleção da qual ele propõe o que ele está disposto a vender. Nossa, é muita coisa, então, R$ 6.500 dá para... Então, hoje, assim, aqui no estado, esse programa foi implementado em 2013, a adesão, no entanto, somente no ano de 2020, que foi realmente executado. Começou a ser Hoje executado. A gente tem um cadastro desses produtores, cerca de 823 esparramado em 92 municípios do estado de Goiás. Que eu não esqueça. Girando... Pode terminar, não deixa eu esquecer uma pergunta aqui. Girando em torno de R$5.320 direto na veia do produtor. E ele recebe um cartão, igual um cartão de um benefício. O pagamento, à medida que ele vai entregando, ele emite uma nota e um termo de entrega autenticado pela própria entidade, da qual eles entregam para a secretaria, na verdade, entregam na Emater, a Emater encaminha para a gente autorizar o Ministério a fazer o pagamento direto na conta. O Ministério passa direto. Direto. Então, o governo do estado ele tem a função de recrutar esses produtores. A gestão inteira do programa é o Estado. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o Gabinete de Políticas Sociais, da Dona Gracinha, a Emater, a OVG, a SEDES, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, da qual eles, a OVG e a SEDES, organizam essas entidades e a CEAPA, junto com a Emater, organiza os produtores. E esse programa faz o link direto, da qual eles, na própria região, se entendem quanto a demanda. Porque não adianta falar, tem 1 tonelada de produto, sendo que aquela entidade não tem a capacidade de receber. Então, a gente se policiou, juntamente com esses órgãos, das entregas serem semanais, para estar alimentando constantemente esse pessoal. E quem está escutando a gente agora, vendo a gente agora e falou assim, opa, eu quero participar desse programa. Tem um limite de vagas, limite de inscritos, há feito uma seleção. Como que funciona esse processo? Ricardo, peraí, antes de você responder, deixa eu só explicar. Muita coisa, gente! Deixa eu só explicar, porque é muita coisa, né? E a gente já passou aqui na frente.
Porque a gente está hoje sendo assistido e ouvido por todo o Brasil, né? Quiçá até fora dele. Então, você falou Dona Gracinha, só para contextualizar a turma. Dona Gracinha é a primeira dama do estado de Goiás, tá? Beleza, pode responder. É o costume, né? É o costume, né? Porque a gente tá em casa. Sim, sempre fala de casa. Exatamente. Mas como é um programa federal, acho que isso serve para os outros estados também que aderiram a esse programa. Quem pode aderir, vamos falar de gestores, né? Uhum. A gente, como estado, aderiu a um programa federal. Certo. Não impede dos municípios diretamente estarem aderindo. Uhum. É um pouco mais... Não é complicado, mas a gente sabe da situação dos municípios, de questões de informação, de acesso, né? Justamente aqui a gente está divulgando isso. Então é muito interessante que eles saibam que os próprios gestores municipais podem aderir diretamente ao Ministério da Cidadania. Uhum. Ele que é o representante desse programa junto ao governo federal. Como é feito? A gente faz uma solicitação via ofício para o Ministério de valores, né? Se seremos atendidos ou não, cabe a cada lei orçamentária incumbir a qual estado ou até mesmo município vai ter uma quantidade X de recursos. Mas o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim, então. Exatamente. Foi o que a gente fez. A gente solicitou 10 milhões e vieram 5 milhões. Uhum. Então, para quem não tinha nada, a gente já tem 5 milhões. Já dobrou a meta. Diante essa verba, a gente, nessa primeira etapa, já veio a quantidade e os municípios pré-definidos. Uhum. A gente não tinha uma estrutura capaz de aportar a quantidade que eles nos incumbiram de abraçar. De escoar. Exatamente. Então, a gente fez uma contraproposta de 100 municípios, da qual 92 aderiram. Excelente. Então, assim, a gente já teve uma grande representatividade. Uhum. Hoje, como é feito? O recurso vindo, a gente faz uma seleção, um chamamento público, via diário oficial, redes sociais da própria secretaria, do Estado, divulgando isso por 30 dias. Uhum. Feito esse cadastramento nos 30 dias, a gente faz a seleção de acordo com os critérios estabelecidos. Que são? A principal exigência é ser agricultor familiar. Mas aí precisa ter uma DAP, por exemplo? O que autentica hoje ele como agricultor familiar? É justamente o que o Pedro falou, é a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Ela é uma declaração da qual órgãos e entidades estão aptas a fazer todo um levantamento do perfil do agricultor, porque muitas vezes ele tem uma renda muito superior na cidade, mas tem um sítio que produz também. Então, é justamente o que está na legislação, ele vai autenticar nesse documento e vai encaminhar para o Ministério da Agricultura. O Ministério já alterou esse termo, não é mais DAP. A partir de dezembro ele vai chamar CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Esse cadastro que vai realmente autenticar ele como agricultor familiar. Então, a exigência mínima é a DAP. Que tem esse cadastro. Exatamente. E a produção. E a solicitação para ele tirar essa DAP, né, ou esse CAF aí, que será futuramente, ele pode solicitar isso online? Ele precisa se deslocar até um órgão público específico? Como que funciona? Atualmente, o cadastro é feito por meio de escritórios públicos, sindicatos, né, escritório público direcionando mais a Emater. A própria secretaria consegue emitir uma DAP mínima, que é uma DAP para assentamento, porque a gente tem programas de regularização fundiária, da qual a DAP também é um documento da qual a secretaria emite. Então, existem várias modalidades de DAP. O CAF, eu não sei como que vai funcionar, mas existem indícios de que seja 100% online. Autodeclaratório, da qual irá fazer o cruzamento das informações pelo Ministério da Agricultura. Perfeito. Então, se você aí, ó, é um agricultor familiar aí na sua cidade, está procurando meios de escoar a sua produção, ó, show. Você que está assistindo esse podcast não foi à toa não, viu? Aproveita a oportunidade. E depois me conta outra coisa. Depois de feito todo esse processo, vamos dizer que eu sou uma produtora familiar, fui lá e fiz meu cadastramento. Qual é o processo? Aí fez o processo de seleção. Então, eu tenho lá 2.000 inscritos para 800 vagas. Como que é feito esse processo de eliminação? Esse critério, muitas vezes, a gente acompanha o governo federal. O que seria,
critérios eliminatórios, né? Ou classificatórios. Sim. No caso, seria classificatório. Se ele participa de alguma comunidade tradicional, calunga, quilombola, se ele é indígena, enquadra nessa questão. Mulher, que é uma política que o governo federal incumbe as mulheres, né? Vamos dizer assim, as donas de família, as cuidadoras mesmo. Por isso, uma vertente muito grande de ascensão dessas agricultoras familiares. O fato dela participar, o agricultor familiar participar ou não de alguma cooperativa ou associação, porque a gente acredita que a cooperativa e associações são as melhores formas deles estarem inserindo no mercado, né? É uma questão mais forte, mais regulamentar, que, vou falar posterior, existe o PAA CONAB, que a CONAB, quem organiza tudo, que é nacional. Que é específico, nacional, que é específico para associações e cooperativas da agricultura familiar, que já agrega mais R$8.500, mais R$8.000 para o agricultor familiar. Caramba. Não é concorrente ao outro. O do estado e o do município, eles são concorrentes, mas esse de associação não é concorrente, além do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ô, Ricardo, mas esse valor que você está falando aí de 6.500, de 8.000, isso é mensal? Isso é anual? Qual que é a periodicidade? São valores anuais. Anuais. Tá. Entendi. E ele precisa, por exemplo, ele comercializa esse produto emitindo uma nota fiscal através da inscrição estadual? Ele precisa de um MEI, um CNPJ? Como que é esse aspecto tributário fiscal? Tudo com inscrição estadual. Inscrição estadual que ele tira na Secretaria da Fazenda. Vai na Agrodefesa, na Agenfa, né? Que os municípios aqui é conhecido como Agenfa, né? Mas a Secretaria de Economia emite essa nota lá e repassa. E lembrando que existe uma lei estadual da qual os produtos da agricultura familiar e que os agricultores familiares participam de qualquer programa social são isentos de ICMS. Ó. Que bom. E se a minha produção, eu recebo esse benefício, o produtor rural recebe esse benefício. E se a minha produção ela excede esse valor, eu tenho uma quantidade máxima do que eu posso produzir na minha propriedade ou não tem essa exigência? Lara, o céu é o limite. O que couber na propriedade e ele tiver condição de produzir... Não tem problema. Não tem problema. A gente fala que esses programas são a garantia do mínimo. Do mínimo. Para pagar a continha. Para pagar a conta, porque a gente sabe que R$6.500 para muitos é pouco, mas para muitos também é muito. Então, a gente garante a compra. O excedente, a gente acredita que ele comercialize nessas feiras municipais, nos CEASAs, nos deliveries, que estão crescendo bastante. Muitos agricultores familiares já estão migrando para a questão digital. Então, assim, é uma garantia do mínimo para que ele não desista, né? Não desestimule. Porque o mercado ele é concorrente, ele bate em todo mundo, mas a gente sabe que todo mundo tem um lugar, basta saber onde vender. É isso aí, resolvendo o problema, né? Vai ter uma solução que vai ser remunerado por isso. Ricardo, recentemente a gente também recebeu aqui um amigo nosso também, o João Paulo, de Pontalina, e ele falou sobre a questão das exigências ambientais, de legislação e tudo mais. Eu acredito que, por exemplo, nesse caso do produtor que quer se inserir, adequar esse programa, por exemplo, ele também tem que estar em dia com as obrigações ambientais, tipo um CAR, todo esse cadastro ou não? Não existe essa exigência no nosso cadastro. Por quê? Porque existe uma lei da política ambiental de que os agricultores familiares, a obrigatoriedade passa a ser do Estado desses registros ambientais. Perfeito. Então, assim, ele tem a obrigação sim, porque ele é um produtor rural. Todo produtor rural existem as obrigações ambientais das quais ele deve cumprir e são fiscalizados por isso. Mas existe também essa questão na lei de que o Estado é obrigado, seja por meio das assistências técnicas públicas ou demais entes que garantam esses cadastros ambientais aí, questões de licença. A gente compra também alimentos inspecionados, carne de porco, carne de vaca. No entanto, a gente exige, nesses alimentos em específico,
as questões da inspeção municipal, estadual ou federal, que é o CIF, o CI ou o SIM. A gente está falando aí, né? Eu estou vendo que é uma parte burocrática bem extensa para você se adequar à agricultura familiar. E quando você fala que 62% do nosso estado vive da agricultura familiar, esses números eles são baseados nos produtores que se cadastraram ou porque eu imagino que deve ter uma porção de famílias, de produtores que impactam diretamente nas nossas vidas, que talvez não tenham esse cadastro. Então, esse 62, ele faz parte de quê? Dos cadastrados ou de um todo? Ou da produção? Ele é baseado na produção? Esse dado a gente retirou do IBGE. Então, assim, a gente não consegue mensurar com exatidão o tamanho da agricultura familiar. Não tem como. Por quê? Até foi uma discussão recente de que uma solução viável seria se todos emitissem nota. Sim. Se todo o alface que a gente compra em feira fosse emitido nota de saída por algum agricultor familiar, a gente saberia o tamanho desse impacto econômico de faturamento da agricultura familiar, que seria bilhões absurdo. E bilhões. Eu até dei uma olhada nesse censo também, fala que hoje a agricultura familiar emprega no Brasil 10 milhões de pessoas. Então, assim, é gente pra caramba, né? Pegando a população de 200 milhões, estamos falando de 5%. É o IBGE que fez o levantamento desses números, então são números oficiais. Agora, imagina a quantidade de pessoas que não estão aí somadas. Imagina a quantidade que não estão aí somados, mas que se enquadram nessas características. É o agro que move. Tá vendo? Eu falei no começo aqui que o Brasil é o país da agricultura familiar. Você só não sabe ainda, mas é. Né? Exatamente. Esse impacto que a gente vê hoje, a gente já está com 6 meses de programa, né, do PAA na secretaria. A gente já girou 3 milhões no nosso estado. Então, são 3 milhões em emissões de nota, das quais a gente sabe onde que eles estão, sabem quem são. Então, assim, a gente já tem um dado palpável de onde eles estão e quem são, né? Mas isso é somente em 92 dos 246 municípios do nosso estado. Ricardo, então, você falou aí, você me deu um gancho bacana aqui, porque eu imagino que você deve rodar muito aí, deve ver várias realidades, né, de produtores rurais de norte a sul, aqui dentro do nosso querido estado de Goiás. E o que você vê aí nas suas andanças, na sua experiência? Quais são as principais dificuldades encontradas por esses produtores? Se é no escoamento da produção, se é na produção, na gestão? Qual a sua visão nesse ponto? O que eu percebo, né, nessas andanças da vida, né, nessas estradas de chão, muita costela de vaca, agora né? Eu gostei. Falou estrada de chão. Então, assim, o que a gente percebe é o principal motivo é o quesito informação. A informação, ela não chega aonde deveria chegar. Então, a gente tem até um outro programa, linkando, né? Um programa de mandioca, da qual a gente fez uma parceria com o pessoal das cervejarias, né? Pode falar, não tem problema não. Iniciou com a Ambev e hoje a gente tem a Colombina, né? A 100% goiana. 100% goiana. Que já tem uma parceria com agricultores familiares, exigindo a declaração de aptidão ao Pronaf, a ADAP, né? Então, assim, a gente percebe que justamente a informação não chega aonde realmente deveria chegar. Além do mais, daqueles velhos chavões de que a assistência técnica é necessidade de todos, mas não chega a todos também. E a capacidade de pagamento desses produtores para uma assistência técnica de qualidade é deficitária, né? A gente sabe da realidade, sabe que existem agricultores familiares de milhões, mas são poucos. Mas se eles se unirem em cooperativas e associações, são capazes de mover montanhas, né? Esse programa da Ambev, a gente teve em Cavalcante, num vão que nem chegava, chama vão de Almas, não chegava nem energia elétrica. Caramba. Só que a gente tinha a certeza que tinha mandioca. Então, que é a cerveja Esmera, né? A cerveja Esmera de Goiás. E tem a Rensga, aqui da Colombina, né? Então, assim, no início de tudo, chegou a informação de quais produtos comprar da agricultura familiar para fazer cerveja, né? Que nome goiano, Rensga. É a cara do goiano falar Rensga. Não tem
jeito de ser mais a cara. trem e rensga. O Uai também, né? O Uai é meio Uai, mineiro. trem bom. Trem bom. Chegou lá no vazio das almas, lá em Cavalcante. Cavalcante é lá no nortão de Goiás, né? Exatamente, no extremo nordeste de Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros, né? Lá próximo ao Alto Paraíso, Santa Terezinha lá. Não, agora eu fiquei muito interessada, foi nesse projeto. Então ele surgiu para dar um suporte para esses produtores ou não? Como que foi essa relação? Foi uma parceria, né, da qual a Ambev procurou o Estado com a finalidade de fazer um projeto social aqui. Ah, sim. E nas várias tratativas vieram Foi opções como Pequi, a Jabuticaba. Então não foi de cara. Exatamente. Mas Então veio, Piquet, acho que não ia ficar veio uma gama de produtos das quais eles nos perguntaram. E a gente chegou a um ponto comum de que a mandioca. O milho seria uma questão viável. Milho só que doce, milho verde? O milho tradicional, porque todo mundo planta um pezinho de milho também, seja para produzir o gado, né, para produção de ração animal. Uma pamonhinha, um curauzinho. Delícia. Então, assim, mas um milho é uma commodity. Então, por que não uma questão tradicional mesmo? Ele já tem esse programa no Maranhão, e no Maranhão também é com mandioca. Olha, que então, interessante. a gente percebeu mesmo que em todo quintalzinho existia um pezinho de mandioca, além de uma grande produtividade. Não, a gente como agrônomo, né, Pedro? A gente sabe mandioca também. A gente sabe que as exigências de fertilidade, de questões de água, manejos, a mandioca vai melhor em tudo. É rústica. Né? Bem rústica. Então a gente acreditou nesse propósito e hoje é um programa de sucesso aí no estado de Goiás. E aí vocês foram atrás desses pequenos produtores. Fomos atrás, junto com a Emater. O Donovan também, né? Participou muito desse processo, inclusive mandar um abraço para ele. O Donovan foi a chave que destravou tudo, justamente porque ele já trabalhou na Ambev. Né? Ele era um comprador da Ambev, lá o superintendente Donovan. Então ele fez esse link junto com o pessoal da Ambev. E o Estado, qual que foi a contrapartida do Estado? Desonerou o ICMS da cerveja de mandioca, porque era um produto que não existia. Então ele passou a existir, passou a ser tributado, passou a criar um benefício também para o Estado, e em contrapartida, pegou. Né? A Esmera hoje é um sucesso aí. E diga-se de passagem, viu, querido governador, se o senhor estiver assistindo, o ICMS tá puxado aqui em Goiás, hein? Não tá fácil não, estamos falando que é de 27%, né? Da cerveja de Esmera, eu posso estar enganado. Não estou afirmando, estou chutando. É cerca de 12%. 12%, é alto ainda, tinha que ser mais baixo aí. Produto tão consumido. E isso desde que ano que esse projeto está? Esse projeto é final de 2020, início de 2021. A projeção inicial era de 700 toneladas. No entanto, o bom goiano gosta da cerveja, né? Adora. E ela ficou muito barata, perto das concorrentes. E hoje a demanda da Ambev é em torno de 7 mil toneladas. Olha só, é um projeto de grande sucesso. Eu acho assim, a gente falando aqui só da questão da cerveja, da mandioca, né? Mas eu vejo, né, Ricardo, porque a agricultura familiar em si, ela tem potencial de produzir produtos de muito valor agregado, né? Eu falo isso porque eu trabalho muito com horta, né? O horta a gente sabe que é um produto de muito valor agregado, né? Que é realmente investimento baixo e que traz um retorno exponencial, né? Muitas vezes. E além da mandioca aí, você vê quais outras iniciativas que têm dado certo também aí nesse setor? É o seguinte, a gente percebe que esse pessoal é muito simples, né? Que uma simples informação de uma embalagem já muda a vida. Então, a gente tenta, na medida do possível, estar agregando valor nos produtos que eles já produzem. Porque produzir hoje é fácil. Né? A gente sabe, existe questões climáticas, questões de irrigação, manejo e tudo mais, que agregam em produtividade, mas não deixam de produzir. Então, essa agregação de valor a gente tenta estimular. Seja na agroindustrialização, a gente tem um projeto de selo arte, né, que é uma iniciativa do governo federal também, da qual a gente já implementou em queijarias artesanais do estado de Goiás. Hoje a gente já tem cadastrada cerca de 17
mas que realmente o produto está apto à venda, são só 4, mas a gente já tem produtos equiparados ao queijo da Serra da Canastra. Ô, louco. Então a gente tem qualidade e esses agricultores familiares, a gente está tentando, fazendo o possível para agregar valor no que eles já fazem, né? E também abrir meios de comercialização, que a gente sabe que é um gargalo, porque produzir e vender é uma pessoa só, Sim. da qual ele tem que acordar cedo, tem que o sol bate na testa. Tem que Então, entregar, assim, né? Tem que fazer a gestão. Tem que fazer a logística, tem que fazer a gestão. É então, muita assim, coisa. é muito peso para uma pessoa, por isso que é bom a família estar ali apoiando como um todo, cada um faz uma coisa. E também a gente está levando internet para alguns assentamentos, que é justamente essa informação Fazer chegar, né? que nós aqui que moramos na cidade temos a qualquer momento num clique. E eles muitas vezes têm que procurar, é uma notícia que corre lá na rádio do interior. Então, assim, é justamente levar essa informação, essas políticas públicas das quais eles são capazes de acessar de forma simples e tentando desburocratizar ao máximo esses cadastros, essas exigências burocráticas. Que eu acredito que deve ser o grande entrave para esse produtor familiar, é essa parte burocrática, para ele poder ter essa assistência. E eu vejo assim, você falou muito desses projetos de 2020, agora de 2021, e a gente está em meio a uma pandemia, começando, né? Então, esses projetos foram implementados em meio a uma pandemia. Essa força-tarefa se deu devido a essa pandemia ou já era um desejo do governador que isso fosse implementado no nosso estado? O nosso governador, ele é bem transparente e a única coisa que ele impôs para a gente, na verdade, foram duas. Devolver Goiás aos goianos e enaltecer quem carrega o nosso estado, que são os produtores rurais. Sim. Nosso Brasil, né? Na verdade. Independente do tamanho. É para acessar todo mundo e a gente comprou a briga, né? Então a gente foi atrás dessas políticas que existiam. Existe o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, da qual não é a secretaria que detém o recurso, mas é a Secretaria de Educação do Estado. E tem dado certo também? Esse é um fenômeno. Por quê? Toda escola tem alimentação. Merendinha ali. Tem uma merendinha, seja no café da manhã, no recreio, algumas tempo integral. Então, esse programa, ele já tem uma verba carimbada, já é uma certeza de que ele existe, o dinheiro está lá. No entanto, a gente está tentando desburocratizar um pouco mais esse programa de cadastro. Em alguns municípios existe uma produção peculiar de mandioca, que é mais concentrada, então vamos estimular a farinha de mandioca, né? Um polvilho ou um nhoque de mandioca, né? Vamos fazer essas nutricionistas trabalharem em prol do agro, né? Para justamente fomentar a produção ali, que já existe, já é grande, para estar colocando na alimentação escolar desses meninos, né? Desse público aí que está sedento também de quesitos nutricionais, exigências nutricionais. Sim. Então, assim, a gente está trabalhando nesse sentido e, graças a Deus, tem dado certo também com a Secretaria de Educação, que sempre quando existe uma abertura de edital, eles comunicam a gente divulga, a gente vai nos canais de divulgação. Vocês trabalham em conjunto também. É justamente esse conjunto que não existia e a gente está dando vazão a isso. Porque muitas vezes... Para fazer funcionar isso. Fazer aí, rodar de fato. o que é de estrutura, né? O produtor tem que alimentar. E quem está precisando ser alimentado. Então, assim, a gente está justamente em prol desse link completo, do ciclo completo, da informação e do produto e também do dinheiro injetado ali na economia local. São vários desafios. O PENAI, ele tem uma vantagem de que ele é R$20 mil. É R$20 mil garantido de compra por ano. Ele tem a opção municipal e estadual no mesmo município. Então, Ricardo, que tem? Eu acho o seguinte, o PENAI já é um programa mais antigo, mais consolidado. O PA, ele é de 2013, mas começou a rodar agora. Então, eu vejo assim, por agora foi 5 milhões, só R$6.500 por ano.
Beleza, mas consolidou, validou a ideia, ano que vem a gente dobra. E aí vai crescendo até se tornar um PNAE da vida, né? Sim. Ou mais, né, na verdade. Né? E a gente tá com projeções de lançar o PA do próprio estado de Goiás. Com recurso do próprio estado para alavancar, porque a gente percebeu que é um sucesso, né? A gente está linkando justamente com os propósitos das ODS, né? As tão famosas ODS lá da FAO, né? O que é ODS? A Organização do Desenvolvimento Social, que é aquela de sustentabilidade, das COPs da vida, né? Que top. Então, assim, o ODS 3 são 17, né? São 17 passos, selos, chancelas mundiais que o país tem que ter para inserir no mercado de sustentabilidade, de quesitos sociais, de igualdade. E o ODS 3 tem uma meta até 2030 de acabar com a fome no mundo. Amém. Só que veio essa questão de pandemia que agravou, né? Sim. Então, assim, eles estão revendo justamente esse ano nas cúpulas internacionais lá de como realmente conseguir essa meta até 2030. É 9 anos que a gente tem aí para bater, bem desafiadora, bem arrojada e garantir com qualidade, com segurança todo esse alimento aí a chegar em quem realmente precisa. Mas vai dar certo. Vai. Você falou o seguinte, que o Estado quer também ter o próprio programa dele, o PA. É para atingir esses 240 municípios? A intenção é sim. essa? Porque você acha que com o que tem hoje fica mais complicado e seria necessário fazer esse porque programa? o recurso federal, ele já vem uma verba orçamentária carimbada para os estados. E Então, tem que assim, dividir pra a todos. concorrência é grande. É justamente o quesito concorrência. Existem estados que operacionalizavam desde 2013. Então, vieram mais verbas e tudo mais. A gente fez um estudo, fomos em Brasília, que lá também tem um banco de alimentos lá de Brasília, da qual eles operacionalizam o PAA lá no DF. E é um sucesso, né? Então, a gente tá do lado, vamos lá, vamos correr, vamos copiar e colar e melhorar, né? Se é um Então, sucesso, por que não? Então, a gente foi lá, conheceu e foi o que deu fôlego pra gente solicitar essa verba lá no Ministério. E tá dando certo. Se tá dando certo, vamos continuar e replicar. Perfeito. Ricardo, e assim, cara, o que eu vejo que é muito legal, né, nesses programas, independente do valor, né, da questão financeira e tudo mais, mas eu acho que o mais importante é plantar a sementinha, né? Ali na cabeça do agricultor ali, cara, ó, você tem um negócio aqui na mão que se você tratar, né, tá, você vai ter essa compra mínima aí que vai te ajudar de alguma maneira, mas tem que pensar no benefício indireto que isso traz para a família, né? Porque aí ele vai se passar a se preocupar com a gestão, ele vai abrir uma rota comercial, ele vai acabar atendendo um restaurante, ele vai acabar atendendo um vizinho, tendo uma ideia de delivery, porque ele tem um produto que ele precisa escoar, né, Lara? Eu acho que essa é a beleza do negócio que a gente precisa ver. Né? O dinheiro é importante? É importante. É importante. Mas não é tudo. Né? Eu acho que ele traz autoestima, traz vivência. Porque quando a gente fala de agricultura familiar, a gente, eu acho que está muito atrelado à cultura de subsistência. Quando a gente ouve esse termo. Do assentamento, do assentamento, ali, precário, né? Isso, mas a gente vê que não, que, como você bem colocou, não precisa ser uma política assistencialista. Você pode ali dar todas as ferramentas para que aquele agricultor que ele se vire sozinho, se mantenha sozinho. Você está só dando a oportunidade dele ter o primeiro passo. Que isso é muito importante também, né? A gente sempre tem aquele ditado que fala assim, para que você vai dar o peixe se você pode ensinar a pescar? É muito Então, verdade. vocês dão uma ajuda, um aporte, mas a pessoa acaba que ela tem que se profissionalizar, as famílias precisam se profissionalizar, se sistematizar, e a gente acaba levando o progresso, de alguma maneira, e diminuindo a fome nessas duas vertentes. Exatamente. O Pedro tocou num ponto ali que me fez recordar uma visita que a gente foi lá no município de Morrinhos. Boa história, adoro história. A família tem uma indústria de polpas de fruta. No entanto, elas dependiam parte da feira, da venda das polpas das frutas e do PENAI. Nesse momento de pandemia, fechou tudo. E aí? Nossa, aí lascou, hein? E veio o PA. Ela mesmo falou, ó, isso aí foi a salvação de 2 meses meus, da qual a escola estava se organizando para reverter a questão de alimentação em loco presencial para as cestas básicas da agricultura familiar e veio o PA na vida dela. Então, assim, ela passou
a depender daquilo nesse momento, porque fechou tudo. Fechou Sim. tudo. Então, assim, é uma história interessante da qual ela tinha várias fontes de comercialização, mas veio uma repente, do dia pro salvação outro, fechou de um tudo. outro lado, de que fechou tudo e tudo mais, e agora o que eu faço? E veio o PA da qual ela começou a fornecer para os asilos lá do município, para o CRAS do município. Então, assim, histórias como essa que nos orgulham. Dá trabalho? Muito trabalho. Ah, eu imagino. Mas a gente tem um grupo do WhatsApp com todos os técnicos da Emater, que a gente canalizou na Emater justamente porque ali a informação chega correta. E lá ela consegue dissipar para os agricultores familiares e chega a informação redonda. É o telefone sem fio, Sem né? fio. Sim, Que acaba literalmente. chegando Sem fio com a online. informação correta que está melhorando cada dia a família de quem está vendendo e de quem está recebendo. Recebendo. Não, sensacional, um programa sensacional. Desejo aí longa vida para esse programa. Espero que a gente sabe que também tem entra governo, sai governo e tem mentalidades diferentes. Mas eu imagino quando que é algo bem consolidado, que veio para acrescentar, agregar, a gente espera que continue aí esse Se Deus programa. quiser. E eu vejo que tem muito empenho, tem muita preocupação da secretaria. Eu espero que Não, continue assim. Você imagina, por exemplo, o cara que estava lá em Cavalcante, lá onde ele falou aí, lá que não chega nem sinal de celular. Receber né? uma visita. Às vezes o cara estava ali numa situação de subsistência, né? Que ele estava ali produzindo um alimento mesmo para consumir. E de repente ele tem uma oportunidade, né? De renda, de negócio, né? Não, até esse produtor, as famosas histórias da vida, né? Uhum. Mencionou que o sonho da vida dele era comprar uma geladeira para a esposa. Aí. Olha. E a gente chegando lá e falando, mensurando, né? Vamos pôr assim, no olhômetro, que dava para comprar a geladeira com aquele mandiocal que ele tinha, ele ficou realizado. Ele falou, certeza? É isso que vocês estão me falando? Mas não Vai tinha comprar energia lá? tudo? Como é que ele fez? Vai comprar tudo? Outro programa do governo é levar energia para todos os Aí. assentamentos, todas as regiões que hoje não tem. Lá hoje tem energia. E ele comprou e trocou o telhadinho da casa dele também. Olha só. Isso aí vai de encontro que o episódio que a gente gravou aqui com o professor José Alves, né, da irrigação, ele falando, cara, você que é agrônomo, técnico, seja onde você estiver atuando, tem que tratar todo mundo igual, independente do tamanho, né? Seja um grande agricultor lá com milhões e milhões de máquinas e seja o seu Zé lá, que queria, o sonho dele era comprar uma geladeira, né? Tem que ser com o mesmo tratamento, a mesma dignidade, a mesma importância. Porque, assim, são coisas pequenas, né? Que às vezes você tá no luxo da sua cidade aí, né? Na sua casa, com o seu emprego, que a gente não calcula, sabe, Lara? A dificuldade que é pôr a mão na massa ali, igual o Ricardo falou. Pôr a cara no sol, na chuva, acordar de madrugada, plantar, manejar, colher, vender. Então, Ricardo, assim, eu trabalho muito com horta, né? A gente, principalmente em questão de hortas urbanas, né? Porque a gente tá aqui dentro da cidade, então a gente vê também várias realidades. E o que eu entendi, Ricardo, é que produzir é uma empresa, vender é outra empresa, entregar é outra empresa e fazer a gestão é outra empresa. Então o cara tem que ser 4 empresas numa só. Imagina o desafio que vocês estão levando para essas famílias. Exatamente. Desafio, tirar da pobreza, porque eu acredito que esse projeto tem esse objetivo também, tirar da pobreza e ainda ensinar que existem todos esses processos que ele tem que aprender a executar. Não, a maior dificuldade é justamente isso. Quando fala que tem que pegar papel para fazer um Cara cadastro. desanima, né? Por isso que a gente canalizou nos escritórios da Emater. Assim, a parte burocrática deixa que o técnico faça e que vocês apenas alimentem de informação. O que que você tem, quanto que está produzindo, o que você está disposto a produzir para o programa e conta a história realmente de que vai matar a fome de quem realmente necessita. É porque a gente fala assim, né, Ricardo? Eu imagino também que deve pegar, por exemplo, pessoas que às vezes não sabem nem ler e escrever, né? E aí você chega lá falando que você tem que fazer um cadastro, tem que entrar no site, fazer isso, fazer aquilo. Acaba se distanciando um pouco da realidade, né, daquele produtor. Exatamente. Tem cadastros que chegam lá que a assinatura é a digital. É digital, né? Então, assim, a gente só pede os documentos mesmo, pessoal. O cadastro hoje é 100% online. Então, assim, ele vai no escritório ou o escritório vai a ele, né? Faz o levantamento, digita e encaminha direto para nós por meio de um formulário online mesmo do Estado. Chega aqui toda a informação e a parte da análise e conferência é tudo feita
pela gente e já entra no banco de dados para seleção. O nosso país... Pode falar, Pedro, pode falar. Inclusão social na veia, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. A gente mora num país tão grande que tem tantas diferenças. A gente já falou aqui nos nossos podcasts, tanto de tecnologia, trouxemos tantos assuntos, e agora a gente está trazendo outro assunto, que é sobre a inclusão social através da agricultura, e é uma realidade de boa parte dos brasileiros que moram no campo. Nós sabemos que existem grandes áreas latifundiárias em que o dinheiro e as terras ficam na mão de poucos. Então, aí vem o Estado cumprindo bem o seu papel e distribuindo riquezas e tirando o pessoal da miséria e da fome, que é algo que preocupa muito hoje, uma questão mundial, essa questão da fome, mesmo porque a gente precisa também produzir, a gente já não está dando conta de alimentar quem já está aqui. Imagina as próximas gerações que vão vir. Então, é um programa bem, bem interessante e tomara que se amplie aí, né, de fato. Esse é nosso objetivo. E os agricultores, de modo geral, sempre precisam de algo. Uns mais, outros menos. Igual o Pedro falou, tecnologia existe para todos. Mas aquela tecnologia que serve para o grande, muitas vezes para o pequeno é inútil. Então, uma questão simples, a própria energia solar que é para todos... Para um grande, às vezes, ele constrói um parque industrial de captação de energia. Às vezes, para o pequeno, 2 placas resolvem para simplesmente bombear a água para o professor aí, Zé Alves, o carneiro hidráulico lá, para estar funcionando e tocando essa horta. Exatamente. Então, assim, a gente está ali para justamente tentar o básico. Se a gente conseguir pelo menos o básico, o resto, por si só, vai. A gente sabe que existe a porcentagem de que só aquilo ali está suficiente. Mas existe aqueles mais ambiciosos que têm vontade de crescer e vou mais, já até exportam. Então a gente já sabe, estive num assentamento lá em Flores de Goiás, que o produtor nunca soube, eu particularmente nunca soube, conduzir uma lavoura de coqueiro, né? De coco da Bahia. Coco da Bahia. Num assentamento em Flores de Goiás, na glebinha dele, que não ele é comum. produzia, Não, ele produzia, é desse tamanho, ele produzia coco, e mandava mudas e o próprio coco verde para Brasília. Que isso. Então assim, é uma realidade que a gente jamais imaginaria que existe situações como essa que fazem a gente ter mais vontade de aplicar essas políticas. Que legal. Ricardo, agora me conta um pouco aí do Ricardo mesmo, profissional, ser humano, né? Eu sei que você formou na melhor do Brasil, né, gente? Que eu nem vou falar qual que é, que vocês já sabem. Já sabe. Mas como é que você foi parar, assim, nessa parte, né, de governo, de programa assistencialista, né? Assistencialista, falei besteira, não é o termo correto. Mas, enfim, como é que você foi parar, né, onde você está trabalhando hoje nesse aspecto? Corrigindo, programa social. Programa social. Obrigado, Ricardo, obrigado. Eu me formei em 2009 na melhor do Brasil, né? Na Universidade Federal de Goiás. Engenheiro agrônomo de formação. O melhor curso do mundo também. Saí para vender fertilizante. Trabalhei um tempo na Adubos Araguaia, aprendi o mercado da venda, a concorrência bruta. Não falo desleal porque está todo mundo. Exatamente. Então, assim, aprendi muito, tive um crescimento gigantesco. Estudei um pouco para concurso, mas vi que não era a minha praia, né? Porque concurso você vai ficar ali a vida inteira. Não pretendo isso na secretaria. Nada contra quem faz também, exatamente, né? Perfil. Exatamente. Minha família, por completo, é de produtores rurais. Então, assim, já tinha um pé na terra, né? Daqui de Goiânia mesmo? Produzem em Hidrolândia e Itaúsu. Parte mãe é para o lado de Itaúsu e Hidrolândia agora, por parte pai. Então, sempre tive essa vontade de trabalhar com natureza. E a agronomia que me estimulou a fazer isso. E trabalhei um tempo na Goiás Fomento. Fiz uma seleção lá para aprender a trabalhar com dinheiro. Né? A gente sai da faculdade, a gente só quer vender veneno, ganhar dinheiro, né? mas não sabe, mas não sabe gerir o dinheiro. Então, trabalhei lá na parte de análise de crédito,
fazia alguns financiamentos de milhões e de pouquinho. Então, assim, tive uma experiência muito vasta nisso. E saí da Goiás Fomento em busca do mercado de consultoria. Daí eu conheci o Donovan, a gente era da FAEG Jovem, da Federação de Agricultura, né? Ele sempre muito engajado, né? Exatamente. Aí o Donovan recebeu um convite lá da própria secretaria e me estimulou também a mudar o Brasil, né? Muitas vezes a gente reclama do Estado, né? Ah, mas o Estado poderia fazer isso, o Estado poderia fazer aquilo. Hoje a gente é Estado e estamos vendo os grandes desafios que é estar dentro do Estado. Sim. Questão burocrática, Bora legislativa e tudo mais, mas com a meta de realmente fazer. Vamos fazer acontecer, vamos na veia do produtor. E a gente começou a estudar, começou a ver essas questões e conhecer o que os outros estados estavam fazendo de melhor, né? A gente tem um apreço muito grande aos estados do Sul, da qual a agricultura familiar é exemplo mundialmente. Mundialmente. Sim, Principalmente, muito bem organizada. Muito bem organizada, excelentes produtos, e a questão cultural é primordial nesse quesito de agricultura familiar, que é um desafio nosso dentro do estado, que a nossa cultura é nova. A gente tem um estado gigantesco, a gente percebe que a nossa tradição é do agronegócio, mas é um agronegócio do latifúndio, né? Mas a gente tem que valorizar quem realmente põe a alimentação saudável dentro de casa. Essas feiras, esses comércios de hortaliças, quem representa isso é o agricultor familiar. Existem latifundiários? Existem. Todo o mercado está aí para todo mundo. Mas a grande parte desses agricultores familiares são que alimenta semanalmente o povo brasileiro. E eles muitas vezes são esquecidos porque justamente, não vou dizer informalidade, né? É o que eles sempre fizeram à base de troca ou à base de algum outro mecanismo de venda, mas não emite nota, não emite isso. Se eles souberem que uma emissão de nota não é para prejudicar e sim para beneficiar, esse mercado vai ser midiático. Né? A gente já vê a questão dos deliveries acontecendo muito bem. Então, assim, eu, Ricardo, estou muito gratificado, muito gratificante pelo que eu hoje, juntamente com a minha equipe, juntamente com o superintendente e os secretários que estiveram lá na secretaria, do que a gente está fazendo. A gente está realmente mudando a realidade que estava um pouco esquecida. Vocês estão dando a oportunidade de dar identidade. Quando você fala da nota fiscal, que às vezes o produtor tem essa ideia, é para me prejudicar, para eu pagar imposto, mas você está dando uma identidade. A partir do momento que ele emite a nota, ele existe. Exatamente. Então, se ele existe, ele está sendo olhado também. Então, ele está contribuindo com o Estado, mas ele também vai receber a contribuição dele, porque agora ele existe. Que a gente tem esse costume de, não, eu prefiro continuar aqui no anonimato, eu prefiro continuar aqui desse jeito que eu estou. Eu imagino que no meio rural esse pensamento deve ser mais forte. Então, tirar esse produtor rural desse anonimato, vamos falar assim, entre aspas, é fundamental, até porque ele possa exigir os seus direitos e ampliar suas vendas também. Eu achei sensacional. Show de bola, Ricardo. Cara, queria agradecer seu tempo aqui, por você ter vindo aqui nessa belíssima tarde, conversar com a gente, compartilhar informações, né? Tem algum ponto que você queria falar, que você queria expressar alguma coisa? Fica à vontade. Não, aqui é bem transparente, né? É falar que a gente sempre está de portas abertas. Literalmente de portas abertas. Você tem algum site que você possa deixar aqui, se alguém se interessou por esse assunto, de como se regularizar ou se cadastrar até para ter esses benefícios? Tem algum lugar que o produtor possa procurar? O próprio site da secretaria mesmo é www.agricultura.gov.br. E o seu arroba, como é que é? Meu é @ric, RIC.carneiro. Ric.carneiro. E também as redes sociais da secretaria também, @Ceapa-Goiás. Coisa boa. Show de bola, Muito então. obrigada aqui pela sua disposição. Eu acho que a gente teve um papo bem técnico, eu acho que foi muito
de maneira muito tranquila, você conseguiu elucidar a realidade e essa força-tarefa para trazer esse produtor para ele parar de viver nessa vida de subsistência e ter o seu próprio negócio e assim também ajudando os mais necessitados. Foi muito bom esse papo, muito obrigado e volte mais vezes, por favor. É isso aí, o Agro 2 é inclusão social, trazendo informação para todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio. Então, muito obrigado você que assistiu esse episódio, está aí com a gente aqui até o final. Ó, não preciso te falar, né? Se assistiu aqui até o final, não inscreveu no canal ainda, vou puxar a sua orelha. Então, curte, comenta e compartilha e esparrama no mundo desse conteúdo. É isso aí. Tchauzão, pessoal. Tchau, Até tchau. o próximo.